eu recebo o Dr. Carlos Manuel, ele é oncologista e diretor do Instituto São Pelegrino, está ao vivo no nosso programa, vai esclarecer um pouco sobre essas questões. Doutor, seja muito bem-vindo ao Alamanda Revista. Nós acompanhamos agora há pouco a história do Douglas, uma criança, um adolescente com apenas 12 anos que tem leucemia. Como que nós podemos ter uma noção em relação a esses casos? Hoje a gente acompanha muitas crianças que acabam tendo a leucemia. Como que as mães podem ficar atentas a essa situação para não chegar até um câncer? Bom dia, Yuli. Bom dia a todos. Inicialmente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui para esclarecer alguns pontos sobre o câncer para a população de Rondônia. Na verdade, essa é uma doença muito agressiva e muito traumática, principalmente porque ela não agride só o cliente, só o paciente. Ela é uma doença de toda a família. Mas é uma doença que os pais, principalmente, têm que estar muito atentos, porque ela apresenta, em sua fase, às vezes, inicial, sinais e sintomas. E as mães têm que estar atentas, não só para aquilo que você recomenda sempre, que é a ida periódica ao pediatra, ao médico, mas principalmente por conta de sinais que surgem. O câncer, como qualquer doença, apresenta sinais como diminuição de força, tumorações, vermelhidão, inchaço, modificação de comportamento, além de sintomas como dor, impotência funcional, e os pais têm que estar atentos para, imediatamente surgindo sinais ou sintomas como esse, procurar um pediatra. Doutor, é uma questão que não atinge somente crianças. Nós podemos dizer que o câncer ele não tem idade, ele está ali e pode chegar para todas as pessoas, infelizmente? Na verdade, o câncer pediátrico, ele incide apenas em cerca de 3% de todos os cânceres. Ele é um percentual muito pequeno de câncer, mas é uma doença de todas as idades. E a pediatria, entenda-se aí, é uma faixa de 0 a 19 anos. Os adolescentes até 19 anos também são considerados crianças para esse tipo de tratamento. Então é um câncer de todas as idades, desde a idade mais tenra, onde felizmente a incidência é menor, até as idades mais avançadas, que são as idades a partir de 50, 60 anos, onde a incidência é maior. O diagnóstico no início, podemos considerar uma porcentagem de melhoria e de tratamento de uma forma mais rápida? Com certeza, com certeza. A gente, na São Pelegrino, recomenda sempre, tivemos umas campanhas aí, inclusive, que não esperem os sintomas para ir ao médico, porque às vezes a doença ela é silenciosa. É preciso que um especialista avalie o paciente, mesmo quando ele acha que está bem, para ver se ele não tem algum sinal ou sintoma que mereça ser investigado. Toda doença, quando diagnosticada precocemente, ela pode ser melhor tratada e, consequentemente, com maior sucesso, com maior taxa de cura. O senhor falou algo sobre muito importante e eu acabei me recordando com a nossa participação na nossa rede social hoje, que nós fizemos perguntas aos nossos telespectadores relacionadas se a pessoa cuida da sua saúde. E aqui a gente acompanhou que muitas pessoas acabam não dando importância para isso. E é muito importante a procura de um médico, mesmo quando não se tem sintoma nenhum. Claro. Porque existem doenças silenciosas, assim como você falou. É importante a gente deixar esse alerta ao nosso telespectador também. Claro, é muito importante que todas as pessoas, né, principalmente os homens depois dos 40 anos, as mulheres a partir dos 30 anos, procurem seus médicos periodicamente, a partir dos 25 anos as mulheres procurem seus médicos periodicamente para fazer seus exames de rotina, entendeu? Não só para detecção de câncer, mas para detecção de qualquer alteração importante que precise ser abordada. Doutor, nós temos algumas perguntas dos nossos telespectadores das ruas relacionadas ao câncer. Nós vamos acompanhar e, se possível, o senhor poder esclarecê-las para a gente? Ok. Ok? Então, por favor, pode soltar. Oi, meu nome é Silvana do Nascimento e eu queria saber se câncer infantil tem sintomas. Tem. Como já falamos no início, os sintomas são sintomas semelhantes ao de qualquer câncer, dependendo de onde ele se origina. Por exemplo, se ele é um tumor abdominal, ele pode apresentar
volume, aumento do volume abdominal em criança, tumoração, ele pode apresentar modificação do trânsito intestinal, ele pode apresentar dor, ele pode apresentar uma série de sintomas. Se ele é num braço, por exemplo, ele pode apresentar vermelhidão, ele pode apresentar inchaço. Se é na garganta, pode apresentar linfonodos, gânglios, que acontece muitas vezes. Então, pode apresentar os mais diversos sintomas. Os tumores muito comuns em crianças são os tumores cerebrais. E isso provoca muita modificação de comportamento, por exemplo. As crianças passam a se comportar de maneira diferente, ou mais agressivas, ou mais letárgicas. Isso tudo deve ser, sim, considerado e, quando isso acontece, procurar um especialista. Muito bem, vamos acompanhar, então, a segunda pergunta. Meu nome é Raquel, sou vendedora e a minha pergunta é sobre cuidados paliativos na oncologia pediátrica, principalmente. A família tem muita importância nessa prática do cuidado, nessa atenção, até mesmo não médica, mas de enfermagem, multidisciplinar. Os cuidados paliativos são importantes? Muito. São muito importantes. E hoje a gente nem chama mais de cuidados paliativos, hoje a gente chama de cuidados complementares. A partir da hora que se tem o diagnóstico, não se espera mais que não tem mais tratamento, agora vamos só paliar. Não, nada disso. A partir da hora que se faz o diagnóstico, inicia-se o processo de cuidados complementares, com nutrição, com a fonoaudiologia, com a psicologia, enfim. O câncer é uma doença de abordagem multidisciplinar e, por conta disso, todos esses cuidados que antes eram chamados de paliativos e hoje são complementares, devem ser iniciados imediatamente, sim, e são muito importantes para o sucesso do tratamento. Muito bem, vamos acompanhar, nós temos outro telespectador. Suede Schneider, manicure, e a pergunta é sobre a questão do câncer, ele é hereditário? Muitas pessoas têm essa dúvida, né, doutor? Tem. Na verdade, o câncer não é hereditário. Existem alguns tumores que têm uma conexão familiar. Para falar uma doença que todo mundo conhece, o câncer de mama nas mulheres, existem alguns tipos específicos que têm um componente familiar. Tem alguns genes que, quando a mãe tem, a irmã tem, a filha tem, deve-se tomar cuidado e fazer uma pesquisa, porque tem alguns genes, BRCA1, BRCA2, que podem determinar uma hereditariedade, um contexto familiar. Em criança, um retinoblastoma, que é um tumor no olho que acontece, pode ter também, mas geralmente não é. Doutor, podemos utilizar essa pergunta para outros tipos de doenças também? Por exemplo, a diabetes, hipertensão, todas essas questões também. A gente pode levar isso para esse lado relacionado se é hereditário ou não? Pode sim. Existem algumas dessas doenças que você falou que tem um contexto familiar. Não é que seja hereditário, mas tem um contexto familiar. Então, pessoas que têm pais hipertensos, mães hipertensas, que tiveram AVC, que tiveram problemas cardiocirculatórios, devem tomar mais cuidado, porque muitas vezes são mais susceptíveis também a essas doenças. Entendeu? Não quer dizer necessariamente que são hereditárias. Se essas pessoas precisam se cuidar mais, digamos assim, para evitar que aconteça com elas o que aconteceu com os pais. Entendi. Temos uma última pergunta de um telespectador do Alamanda Revista. Vamos acompanhar? Meu nome é Luciano de Campos Martini, eu sou gerente comercial. Quais são as maneiras da pessoa poder começar um tratamento, né? Depois de identificado, como é que ela começa um tratamento efetivo da doença? Eu vou ver se eu entendi bem. A pessoa, geralmente, no SUS, ela vai a um posto de saúde, a um posto familiar de saúde, uma UPA, e lá é feito uma triagem, e se tem uma suspeita, e se encaminha ela, então, para um especialista. Para ela ir a esse especialista, ela vai a um setor de triagem do Estado chamado regulação. A regulação, então, encaminha ela para esse especialista, onde é feito o diagnóstico, se faz uma série de exames para se encontrar o tipo do tumor, a localização do tumor, a extensão desse tumor, e a partir daí se encaminha novamente para um
oncologista, um especialista agora em câncer. Aquele especialista vê se os exames estão todos em dia, se estiverem todos prontos, ele então delibera que tratamento será melhor para aquele caso. Desculpe. Se a pessoa não precisa agora do SUS, ela também, através do seu convênio ou através do seu dinheiro, pode ir ao médico que ela escolher, lá é feita a suspeita sobre aquilo, se solicita os exames e através do seu livrinho ela procura um especialista e vai a ele, onde ele vai deliberar, baseado no que ele encontrar nos exames, qual o melhor tratamento. E o melhor tratamento pode ser cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou os 3 ou 2 desses, dependendo do tipo do tumor, da localização e da extensão dessa doença. Doutor, como que é feito o atendimento no São Pelegrino? O São Pelegrino atende pessoas do SUS e também clientes privados. Então, tanto clientes que são regulados ou encaminhados pelo Estado, são agendados e são atendidos, quanto também pessoas que não precisam da regulação, que têm seus convênios, ligam para São Pelegrino, agendam uma consulta com um especialista e nessa consulta eles são avaliados, normalmente já vem com alguma indicação médica, aqueles exames vão ser examinados novamente, se estiverem prontos e atenderem à necessidade do médico para o diagnóstico, ele vai ao tratamento. Se não, alguns outros exames serão pedidos e depois ele trata. Quais são as especialidades do hospital? O São Pelegrino ele atende basicamente oncologia, basicamente câncer. E lá nós fazemos radioterapia e quimioterapia. E temos uma equipe de cuidados complementares que a gente já percebeu que com essas pessoas os pacientes toleram melhor o tratamento, porque é um tratamento muitas vezes agressivo, que tem sintomas. Então a gente tem odontólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, para tratar não só o cliente, mas toda a família. Doutora, eu quero agradecer a sua presença hoje no Alamanda Revista, um assunto muito importante. Podemos esclarecer as dúvidas dos telespectadores também, as pessoas que nós tivemos as perguntas das ruas e principalmente as que estão nos assistindo. Eu te espero mais vezes. Muito obrigado a você, obrigado a todos.